Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de elaboração e análise de projetos. Nós estamos tratando do último assunto do nosso plano de negócio, chamado plano financeiro. A aula de hoje é sobre estimativas de investimentos. Eu sou o professor Marcelo Rodrigues da Silva e desejo que todos aproveitem bem a aula. Bem, na aula passada, nós demos início então ao capítulo 5, que trata do plano financeiro. Como dissemos naquela oportunidade, o plano financeiro descreve as projeções de receitas e de despesas, bem como os investimentos projetados para o negócio, de forma que a gente consiga ver se o negócio é viável ou não. Na aula de hoje, então, nós vamos apresentar os tipos de investimentos e a forma de cálculo dos investimentos. Então, nós daremos início aos cálculos, a parte de cálculos do nosso plano de negócios. Bem, para uma empresa iniciar as operações, via de regra, são necessários investimentos iniciais. Aqui nós dividiremos esses investimentos em dois tipos: os investimentos fixos e os investimentos pré-operacionais. Na sequência, nós vamos detalhar cada um deles. É importante, porém, ressaltar que no guia do Sebrae, o capital de giro é tratado também como um investimento inicial. Nessa disciplina, por opção minha, nós vamos tratar o capital de giro como um item separado. Investimento fixo. O investimento fixo, ele corresponde a todos os bens que você deve comprar para que seu negócio possa funcionar de maneira apropriada. Também é chamado de capital imobilizado. É composto então por equipamentos, por máquinas, por móveis, por utensílios, ferramentas, veículos que necessitam ser adquiridos para que a empresa consiga iniciar a sua operação. A boa prática recomenda que se evite imobilizações desnecessárias. Então, sempre que possível, a gente deve alugar ao invés de construir ou comprar. E também, sempre que possível, é melhor terceirizar algumas atividades do que comprar equipamentos para que seja feito dentro da própria empresa. Então, isso como regra geral. Nesse slide, então, consta a tabela com os investimentos fixos. Todos os bens da empresa devem ser listados nessa tabela, elencando a quantidade necessária, o valor unitário e o valor total. Então, se lá no layout eu disse que teria uma máquina X, aqui então eu tenho que anotar essa máquina X, a quantidade que precisa dessa máquina, qual o valor unitário e aí o valor total. Ok? Então a gente vai preencher essa tabela de investimentos fixos. Investimentos pré-operacionais. Os investimentos pré-operacionais compreendem os gastos realizados antes do início das atividades da empresa, isto é, antes que ela abra as portas e comece a vender ou produzir. Essas despesas elas são muitas vezes ignoradas no planejamento e podem até comprometer o sucesso da empresa antes mesmo da inauguração. Às vezes o empresário ele acaba pensando nos custos fixos, pensa também no capital de giro, mas não pensa nesses investimentos pré-operacionais. E acaba usando o capital de giro para esses investimentos e quando abre a empresa já não tem fôlego. Então é muito importante pensar nesses tipos de investimento. Alguns exemplos, né? Despesas com reforma, pintura, instalação elétrica, troca de piso, etc. Abertura da empresa, a taxa de registro da empresa, divulgação antes da abertura, etc. Aqui a gente tem uma tabela padrão aí
para os investimentos pré-operacionais. Então, todas as despesas que serão feitas antes da abertura devem ser registradas nessa tabela, tá? Colocando, então, além da descrição ali, o valor de cada despesa e, no final, calculando o valor total. E, por fim, o investimento total, ele consiste no somatório dos valores de investimentos fixos e pré-operacionais. Então, é uma tabela simples, onde deve ser transportados os totais, os valores totais calculados nas duas tabelas anteriores, para demonstrar qual o montante de investimento que será necessário para a empresa abrir, para a empresa funcionar. É importante também dizer que, como exercício, a gente vai parar que, na vida real, essa questão do investimento, ela também faz com que a gente busque qual é a fonte de recursos, né? Ou seja, onde eu vou buscar esse montante, né? Aqui no nosso exercício a gente vai parar só nesse cálculo, né? A gente não vai verificar, por exemplo, em bancos ou em linhas de financiamento como obter esse recurso. A gente vai simplesmente dizer que o recurso é o valor X. Bem, então feitas essas explicações iniciais, introdutórias, vamos falar um pouquinho da atividade proposta por essa aula. Bem, a atividade então é preencher o item 5.1 do TCC, que é a estimativa de investimentos. Tá? Então, vocês devem fazer pelo menos 3 tabelas. Na tabela 1, vocês devem listar todas as máquinas, os equipamentos, os móveis e utensílios que a empresa vai precisar. Lembre-se, então, de tudo que está no layout, de tudo que vocês escreveram nas etapas anteriores, tudo deve ser listado aqui agora. Tá? A gente não vai listar itens como matéria-prima ou que são vendidos para o cliente. Tá? Não é nesse lugar aqui. Nesse item, então, a gente vai apenas colocar os chamados bens da empresa. Na tabela 2, chamada de investimentos pré-operacionais, vocês devem listar todos os investimentos que antecedem a empresa. Considerem R$ 1.500 para a abertura da empresa. Esse valor, então, inclui o serviço de um contador e as taxas de abertura. Importante também prever uma reforma ou uma adaptação do imóvel a ser alugado, e também algum tipo de divulgação pré-abertura. E a tabela 3, chamada de investimento total, nada mais é então que o somatório das tabelas 1 e 2. Certinho, eu vou colocar modelos junto a essa aula, para que vocês possam utilizar, e dúvidas eu estou sempre à disposição. Um abraço e até a próxima.